Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Fisiocast, um programa criado por dois fisioterapeutas dedicados a falar sobre aquilo que muito profissional da área da saúde não quer falar, que é dinheiro. Hoje estamos aqui com uma super convidada, mas antes de chamar a convidada, deixa eu chamar meu parceiro de bancada, Fredão. Diga lá, Fred. Sejam todos muito bem-vindos. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, já ativa aqui no sininho, dá o seu joinha, que isso é importante pra gente. Então hoje trouxemos uma convidada aqui muito especial. Vamos falar de um assunto diferente que a gente ainda não abordou com um especialista de verdade. Nesse caso, ela é uma psicóloga e é psicóloga do maior time do Brasil. É psicóloga do futebol feminino. Em breve do mundo. Exatamente, do Flamengo. Então, seja muito bem-vindo, Vanessa Beckers. Obrigada Fred, obrigada Felipe pelo convite. Bom demais ter você aqui com a gente para falar um pouco sobre psicologia, que é um assunto que eu considero de extrema importância, principalmente no momento atual que a gente vive, de redes sociais, muitos problemas relacionados, né, à parte mental. E antes disso tudo, queria saber um pouquinho da tua história, como é que foi, como você chegou no Flamengo. Pode resumir para a gente brevemente? Claro, então, na verdade a minha relação com a psicologia efetiva começou quando eu entrei na faculdade em 2010, né? Quando eu optei pelo curso foi muito pensando na área clínica. Eu até então não conhecia da psicologia do esporte, e aí eu queria atuar na área clínica. Tive sorte, porque até hoje não são todas as faculdades que têm a matéria de psicologia do esporte na grade curricular, seja como eletiva ou como matéria mesmo curricular, mas na minha época lá na Veiga de Almeida tinha, então eu pude primeiro fazer a matéria de psicologia do esporte. E aí eu já gostava muito de esporte, obviamente não de praticar, mas eu já gostava muito de acompanhar futebol, vôlei, enfim, isso veio muito da minha família também. E aí, quando eu vi na matéria de psicologia do esporte que eu podia alinhar a psicologia com a área esportiva, eu falei, bom, é isso. Não lembro ao certo qual foi o período, mas a partir do momento em que eu fiz a matéria, eu já defini que eu queria trabalhar com a psicologia do esporte. E aí eu fui direcionando a minha trajetória para esse lado, assim. Cheguei a trabalhar com a área organizacional, que foi até uma primeira, ali aquela... a porta de entrada, né, digamos assim. Então, no segundo período de faculdade, eu já entrei num estágio na área organizacional, muito em função de ser a área que permitia, né, já que eu estava só no segundo período da faculdade. Mas aí, depois, quando vai para a questão do estágio obrigatório, que eu já podia fazer em psicologia do esporte, eu migrei para essa área. E aí, eu tive a sorte de conseguir uma vaga de estágio no Flamengo. Então, a minha relação com o Flamengo, ela não é de hoje. Cara, legal, desde a graduação lá, o teu primeiro contato foi com o Flamengo, então. Isso, em 2013. Em 2013, aí eu fui trabalhar com o futebol masculino, né? Na época era a categoria sub-15. E lá eu pude fazer o meu primeiro estágio na área. Então, eu fiquei de 2013 a 2014, mais ou menos. Saio da área muito em função da época do estágio não ser remunerado e eu ter essa necessidade de voltar a ter uma verba. Então, quando eu optei em abrir mão da organizacional para ir para o esporte, sabendo que eu não teria essa remuneração, e minha família me deu esse respaldo, mas chegou um momento que falou, precisamos rever isso aí, né? E aí eu volto para a área organizacional, porque era a área que eu já tinha uma experiência, né, e que eu conseguiria ter esse retorno financeiro. Então, eu fiquei um tempo na área organizacional, assim, meio que pensando assim, meu sonho é voltar para o esporte, mas sabia que era um pouco distante, né? Muito em função de ser uma área muito fechada. Naquele período, a gente está falando de 2013, 2014, né? Então, era um sonho, mas falei, bom, vamos tocar a vida, né? E aí, eu lembro como se fosse hoje, assim, eu estava no dentista e meu Facebook, na época, veio uma notificação de um treinador de goleiros que trabalhou comigo na época lá do estágio em 2013. E aí ele falou, olha, tá tendo uma oportunidade aqui num clube aqui do Rio, você tem interesse? E aí eu não perguntei salário, o que era. Quero. Falei, vamos. E aí, obviamente, não era ele que decidia isso, né? Mas ele conversou com a coordenadora da psicologia na época. Ela fez contato comigo, explicou tudo, enfim. E era uma vaga temporária para cobertura de licença maternidade. Mas eu falei, não é todo dia que o teu sonho bate na sua porta, né? Falei, bom, vamos. A questão até do salário, assim, era menor do que eu ganhava, benefícios, enfim. Mas eu falei, é isso.
E aí eu fui. E aí eu volto, então, pra área da psicologia do esporte, e aí nunca mais saí. Então, eu fiquei nesse clube mais ou menos por uns 3 anos, trabalhando com o futebol masculino também, nas categorias de base. E mais ou menos 2 anos e meio eu recebo o convite para vir pro feminino no Flamengo. E aí hoje eu tô lá até agora, né? Então hoje eu trabalho com o profissional e com a categoria de base também do Flamengo, do futebol feminino. Então, resumindo, Irado. é isso. Me diz uma coisa, você teve que pedir demissão para ir para esse outro clube? Tive. É, só pra... Ah, não, calma. Do clube aqui primeiro, do Rio. primeiro. Não, eu fui desligada. Ah, tá. Tinha sido desligada e aí nesse meio do caminho você tava atuando e foi pra lá. Beleza. Exato. Na verdade, foi um gap de 1 mês, assim, do meu desligamento desse clube pra minha entrada no Flamengo. Irado. Não, bom demais. Não, e agora, tá no melhor do mundo, né? Então, não tem nem o que falar. A estrutura do Flamengo é muito boa. E fico vendo também, talvez, a dificuldade maior naquele período lá atrás é que o futebol, o esporte em si, ainda é muito dominado por homens, né? Então, tinha muito essa barreira, essa dificuldade para vocês, como mulheres, conseguir entrar, né? E aí, com essa crescente absurda do futebol feminino, acho que abriu muitas portas para vocês e eu acho que isso é fundamental, ter mulheres dentro do esporte. Sim, facilita. Eu digo que no masculino a gente tem 2 barreiras, né? Ser psicóloga e mulher, né? Então isso já facilita na questão do futebol feminino, obviamente. Né? Perfeito. Antes de mais nada, deixa eu te presentear aqui com nossa caneca exclusiva para você beber sua água, inclusive deixa eu... Vou precisar mesmo. Deixa eu botar água aqui pra você. E aí, como é que desenvolve esse teu trabalho lá no Flamengo? Tanto na categoria de base quanto no profissional? Tá, vamos lá. É um trabalho bem amplo, né? Então, pode ser que algumas coisas que eu acabe deixando de falar, mas de uma forma geral, a gente atua... Eu digo que o psicólogo do esporte, ele tem uma atuação voltada no alto rendimento, né? Voltada para o atleta ali. Então, para tudo que tem a ver ali com as questões do atleta, do rendimento em si, mas a gente não pode esquecer do ser humano, né? Que antes de ser atleta, ele é o ser humano. Né? Então, a gente fica preocupado também com a saúde mental de uma forma geral. Então, um olhar muito amplo nesse sentido. Por mais que a gente esteja no alto rendimento e que o foco do alto rendimento seja o rendimento, seja a performance, a gente não pode negligenciar a saúde mental, até porque eu acredito que não há alto rendimento se não tiver saúde mental, né? Eu acho que anda muito junto. Então, o trabalho é sempre desenvolvido nessas 2 frentes, assim, pensando na questão da saúde mental do atleta e também na performance. Eu vejo isso com uma grande importância, principalmente na categoria de base, né? Que é da onde vem ali a maior parte da pressão ali daquelas mulheres, né? Ou no futebol masculino também, com certeza acontece, mas é daquela pressão ali que vem do ambiente, de ser alguém, de ter que ser bom, enfim, todas essas coisas que envolvem o futebol, né? Então, acredito que seja um trabalho muito difícil, mas também ao mesmo tempo muito prazeroso, né? Assim, aproveitando esse gancho do que o Fred levantou e que você pontuou, muitas coisas hoje vêm passando por mudança, né? Algumas positivas, outras negativas, mas eu acredito que a percepção da psicologia ela passou por uma melhora muito grande. Eu brinco e falo pra todo mundo que eu não era pra ser fisioterapeuta, era pra ter sido psicólogo. Não me tornei psicólogo, minha mãe virou pra mim e falou assim: você não vai fazer psicologia que você vai morrer de fome. Exato. Sou um pouquinho mais novo. Sou um pouquinho mais novo de faculdade do que você, né? Entrei um pouquinho antes. E pensei em fazer psicologia, minha mãe falou assim, não, você não vai, minha mãe é psicóloga, é formada em psicologia, minha mãe se formou em 88. Ah, legal. Ela falou assim, cara, não vai porque não é uma área que as pessoas respeitam tanto. E a pergunta que eu te faço você falou que você entrou no futebol em 2013, certo? Sim. Seu primeiro estágio. Isso. Uhum. E hoje a gente está em 2025. Se passaram aí, se eu não errar na conta, 12 anos. Existe mudança hoje na percepção, não só do trabalho do psicólogo, mas da importância da saúde mental desses atletas lá de trás para hoje, ó? Muita mudança, assim. E aí isso fica muito evidente quando a gente vê atletas de alto rendimento vindo até a mídia falar que fez terapia, falar que o terapeuta auxiliou ali numa situação específica. Então, a saúde mental tá num outro patamar, sim. Obviamente que a gente ainda tem os seus tabus, a gente ainda tem as suas resistências, mas se a gente for comparar de 2013 para agora, a gente já vê essa aceitação e esse entendimento de que hoje em dia no alto rendimento a gente não pode falar
falar só da parte técnica, tática, física e desconsiderar a parte psicológica, né? A gente escuta muito falar sobre isso, principalmente na parte masculina, né? No Aham. futebol. Querendo ou não querendo, que o Fred levantou uma grande verdade, que ainda existe uma diferenciação muito grande, não só no trabalho interno do clube, mas social mesmo. Então, assim, a gente vê que existe um respeito maior, uma aproximação maior do futebol feminino, mas ainda existe um preconceito muito grande. Tanto na questão de assistir jogos, de falar sobre jogos, mas, assim, olhando para a questão de atendimento, de cobrança. A gente teve o caso do Cássio, que veio à mídia falando sobre a cobrança, sobre ele não estar se sentindo bem e tudo mais. Bate muito nesse ponto, né? Dessa mudança que vem surgindo da sociedade. E dentro do futebol feminino, o quanto isso impacta? Tendo em vista, sabendo que, querendo ou não querendo, elas também sabem que isso acontece, essa diferenciação, não só a diferenciação salarial, mas de respeito e clamor da sociedade, porque somos aí num país do futebol, independente se o Flamengo é um país do futebol, mas mesmo sendo o Flamengo, a gente percebe que existe uma diferença. Eu sei que você não vai falar do time, mas entendendo que existe uma diferença muito grande entre futebol masculino, provavelmente esse episódio que a gente está transmitindo, o Flamengo já é campeão mundial. Então, já de antemão, já falo que já somos campeões mundiais quando esse episódio estiver no ar. Mas tem essa situação, você vê, até mesmo futebol masculino de base, foi jogar 2024, foi jogar a final do Mundial, todo mundo falou, Maracanã lotado, e quando você vê o feminino não acontece da mesma forma. Como fica a cabeça dessa atleta? Percebendo essa diferenciação que a sociedade faz perante ao trabalho que elas amam e fazem com tanto carinho. Perfeito. Eu costumo dizer que essa questão da valorização do futebol feminino é a pontinha do iceberg, né? Quando a gente fala sobre a modalidade do futebol feminino. Por quê? Porque se a gente for pensar lá atrás, isso começa desde que a menina não é incentivada ali, não é estimulada a brincar com uma bola, por exemplo. Menina tem que fazer balé. Exato. Desde que uma escolinha não tem uma turma para meninas, especificamente. Obviamente que a gente sabe que precisa de quórum, enfim, tudo isso. Mas isso vem muito lá atrás, né? Hoje a gente fala sobre a questão das meninas jogarem em estádios com torcida, um apelo da mídia, mas a gente esquece de olhar um pouco lá para trás também, dessa formação, dessa menina que, quando fala para sua família que quer ser uma jogadora de futebol, tem um preconceito muito grande sobre isso, porque futebol é de menino, que não tem o apoio da família. E aí muitas das meninas ficam pelo meio do caminho, inclusive meninas super talentosas, exatamente por conta disso, porque não tem o apoio lá atrás. Então eu acho que falar hoje sobre a questão dessa comparação do feminino e do masculino em relação à mídia, ao suporte de uma forma geral, é a pontinha do iceberg. A gente precisa olhar para um todo, né? E, obviamente, que quando essa menina ela chega nesse nível, já a nível profissional ou de categoria de base, disputando grandes competições, ela já passou por muita coisa, né? Então, eu digo que é mais um desafio, é mais uma oportunidade para elas também enfrentarem, porque a gente já vê ganhos disso, né? Então, talvez quem começou lá atrás e que hoje já está aposentada ou já no final de carreira, compara como foi o seu início e já consegue ver um ganho enorme em relação a isso. Então, a gente precisa sim, futebol feminino, a modalidade precisa sim de mais apoio, de mais valorização, obviamente, mas desde lá cedo, né? Pensando em sociedade mesmo, né? Em cultura. É estrutural do país, Exato. né? O machismo é muito forte e isso impacta diretamente no esporte, né? Não tem, é inevitável isso, né? Mas é muito bonito de ver a evolução que está acontecendo, na revolução que está acontecendo dentro do esporte, sobretudo no futebol feminino. Hoje já começa a ter mais visibilidade, então isso para elas também é incrível. Então, sim, eu particularmente sou muito fã do teu trabalho, de ver assim, o esporte feminino como um todo crescendo, né? Porque é isso, né? A gente sempre viu muito só o esporte masculino, né? E precisa também mostrar outras modalidades, principalmente do esporte feminino, né? Principalmente falando de futebol, né? Que é muito raro de ver isso. Já que a gente estava tendo futebol, e a gente precisa enaltecer, né? Na última Olimpíada, o feminino foi, o masculino não foi. Exato. O feminino ganhou medalha e o masculino nem foi. Exatamente. Exato. Se a gente botar na balança, o feminino trouxe muito mais medalhas na última Olimpíada do que a parte masculina da competição. Então é muito louco, né? Porque a gente está no ano de 2025. E a gente continua percebendo. Estive em Goiânia algum tempo atrás e eu fiquei assustado. O quanto existem lugares no Brasil que o preconceito, não é o preconceito, o machismo em si, ele é muito velado. Ele existe, ele tá ali, é o conceito de que a mulher tem que estar em casa, tem que estar cozinhando, cuidando da casa, cuidando das crianças,
não pode fazer nada. E, cara, isso foi em 2025. Era pra ter realmente essa evolução de fato e de exercício. E não só de discurso que a gente acaba escutando muito acontecendo, principalmente pela parte dos políticos, né? E o que eu digo é que o futebol feminino, ele é reflexo da sociedade, né? Então, se a gente for fazer um levantamento, a gente vai ver que existem mulheres nas mesmas posições que homens que ainda ganham menos e que têm toda uma dificuldade de inserção no mercado de trabalho pós, por exemplo, ter filho, enfim, ter o apoio nesse momento em que está grávida, enfim. Então, não tem como ser diferente, né? Se a nossa sociedade caminha para esse lugar ainda, o futebol feminino acaba sendo um reflexo disso também, né? Exatamente. Vanessa, me diz uma coisa, como é que funciona esse trabalho da psicologia? Você atua tanto no ali jogo, atua durante o jogo e no pós-jogo, com certeza, mas como é que funciona esse trabalho? Vanessa é aquela que entra no vestiário xingando e gritando não. no meio do jogo. Não, tô longe de ser essa pessoa. Até porque eu digo que... Mas essa é uma ótima pergunta, assim. Primeiro que eu digo que o trabalho da psicologia é um trabalho muito de bastidor, né? Então, se um psicólogo que escolhe a psicologia do esporte achando que vai estar ali sempre nos holofotes, já vai se frustrar em relação a isso. Nosso trabalho é um trabalho de formiguinha, de bastidor. E muitas pessoas associam o nosso trabalho a um jogo importante, a uma decisão. Então, é comum você ver, assim, final, por exemplo. Tem que ter trabalho da psicologia. Jogo importante, o time tá caindo. Contrata um psicólogo, palestra, enfim. E não que a gente não possa trabalhar nessas ocasiões, né? Mas o nosso trabalho, ele é um trabalho contínuo, né? Então, assim como os atletas, eles têm um estímulo técnico, tático, físico, ao longo de toda a temporada, o nosso trabalho, ele também é assim. Eu digo que não tem um botão. Então, você vem com um time ou com um atleta que vem... Exemplo, inseguro a temporada inteira e na final você aperta um botãozinho e pronto, agora ele tá seguro. Uma palestra, o cara vai virar o campeão. Exato. Vai virar Pelé. Então, assim... Ou Marta. Então, aí o trabalho, ele é contínuo, ele é desenvolvido ao longo da temporada. Obviamente que chegando em momentos ali que você perceba uma necessidade maior, um jogo importante, enfim, ou um momento difícil ali, você vai direcionar o teu trabalho para aquilo. Assim como os técnicos fazem, né? Então, chega ali numa semana de final, por exemplo, tem toda uma questão de controle de carga, qual vai ser o estímulo de treino, né, que a comissão técnica pensa. E a gente também. Então, o trabalho, ele é contínuo, de acordo com a necessidade que a gente identifica do grupo, ou que o grupo, ou que o atleta traz individualmente pra gente, e a gente vai desenvolvendo isso. E aí, um outro ponto importante é que muitas pessoas linkam também o nosso trabalho eu digo que é bombeiro, né? Apagar incêndio. Então, teve uma derrota, teve um problema com o atleta X, um problema extracampo, psicólogo. E assim, também, né? Mas não é só isso. Quando a gente está no alto rendimento, a gente busca também o desenvolvimento de habilidades. Então, eu digo assim, às vezes o atleta ou o grupo não está apresentando nenhum comportamento estranho, diferente, enfim, que mereça essa atenção do apagar incêndio, digamos assim. Mas é um atleta que, se você potencializar o nível de concentração dele, por exemplo, o rendimento dela vai aumentar. Então, nosso trabalho também entra nisso, né? Não é só ali apagar incêndio, resolver problema, mas também fazer isso. É um trabalho de longo prazo, né? Exato. Até para ficar mais fácil de você conseguir identificar essas nuances, né, que a pessoa pode ter ali no emocional. Porque às vezes, se você não conhece o atleta, como é que você vai intervir ali naquele momento? Não vai ser simplesmente com algumas palavras de apoio que você vai conseguir ajudar aquele cara, né? Ou aquela mulher que tá ali. Você precisa entender como um todo quem é aquela pessoa. E é um trabalho de longo prazo. Perfeito. E daí que eu digo a importância também do nosso trabalho ser muito próximo ao atleta, né? Quando a gente fala da importância da gente estar ali presente nos jogos, talvez não tenha nenhuma atuação direta num dia de jogo, por exemplo, mas é um momento em que você está observando, que você está entendendo como o grupo ou como aquela atleta funciona naquela circunstância de adversidade, por exemplo. Sob pressão, Exato. De um jogo importante. Né? E aí serve de informação para você trabalhar isso depois. Então, você precisa estar muito próximo do atleta, da rotina do atleta, entender como aquele atleta ou como aquele grupo funciona, para você entender o que faz sentido de trabalhar e como trabalhar aquilo, né? E acho que isso também é legal, de você estar ali na beira do campo, porque de certa forma a profissional que está te vendo ali na beira do gramado, ela sabe que você está ali, acho que de certa forma também gera um ponto de apoio maior ali para aquela pessoa, tendo você ali assistindo ela e sabe que qualquer coisa você pode estar ali para intervir caso seja necessário, né? Sim. Mas você fica também no beira-campo? Fico. Maneiro. Em jogo não, né? Por conta de questões
de regras ali mesmo da competição. Mas em jogo, normalmente eu fico na arquibancada, enfim. Mas em treino, eu fico ali direto mesmo no campo. Falei que ela ia pro vestiário pra gritar. Embaixo de sol, de chuva. Ela grita na arquibancada e chega no vestiário sem voz. Meninas do Flamengo, comenta aqui embaixo. Vanessa grita ou não grita no vestiário? Elas vão falar que não, com certeza. Deixa eu te fazer uma perguntinha. Diga. É um pouco polêmica a pergunta. Lá vem. Porque não tem nada a ver com o esporte agora. Quer dizer, tem a ver com o esporte, mas não tem a ver diretamente com o futebol, nem com o Flamengo, nem outro time. Sim. Mas a gente vive hoje num momento em que tudo está sendo direcionado muito para o envolvimento da mente com o corpo em si. Uhum. Então, assim, hoje, olhando para fisioterapia, tem microfisioterapia, olhando para outras, tem germânica, tem outras áreas que vinculam muito a influência da mente, de lesões, de situações que a pessoa vivencia, a lesões que o ser humano possa vir a ter. Na visão da Vanessa, o quanto que realmente essa mente, esse emocional desse atleta tem influência nas lesões que ele possa vir a apresentar, tanto em campo como no extracampo? Muita influência. Porque assim, se a gente excluir as lesões, obviamente, provenientes de pancada, né? Mas de uma forma geral, tem muito a ver com o nível de estresse, de ansiedade, porque tem a ver também com a tensão muscular, né? Então, a gente sabe que a questão de lesão, ela é multifatorial, então não necessariamente vai ser só o fator emocional ali envolvido, mas pode contribuir para a lesão e na recuperação dessa lesão, né? Então, acho que a mente, ela é primordial nesse assunto da lesão em si. Show de bola. Até inclusive a questão da dor, por exemplo, né? Ela pode ser somatizada dependendo do quadro psicológico que a pessoa está, né? Uma pessoa depressiva não significa que essa pessoa ela vai ter mais dor, né? Mas a percepção de dor dela pode ser muito mais forte de uma pessoa talvez que não esteja num quadro depressivo. Então ela vai conseguir, digamos assim, levar a vida apesar da dor. Sim. E não somatizar aquela dor que ela está sentindo, né? Até porque a dor não tem como a gente dosar pra gente saber exatamente, né? Mas no consultório já vi isso diversas vezes, acredito que a Vanessa também consiga perceber isso dentro do futebol, que quanto mais depressivo, quanto mais, digamos assim, para baixo, né, o pensamento dessa pessoa, mais difícil vai ser a recuperação desse atleta ou dessa pessoa. Eu não digo nem só a questão da pessoa estar no estágio depressivo. Por que eu pergunto isso? Tá? É um assunto que eu gosto há anos. Hoje eu não estou mais na assistência, hoje eu trabalho muito mais na parte de gestão de empresas, mas já fui da assistência, já fiz atendimento domiciliar, fiz atendimento de consultório, e eu sempre gostei muito da influência da mente. E buscar realmente entender comportamento, temperamento, como é que o ser humano pensa, o que acontece, como é que o pensamento influencia no corpo. E como fisioterapeuta, o que mais eu escutava quando eu começava a falar que estava muito relacionado ao emocional do meu paciente, pronto, agora virou psicólogo. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, porque o que acaba acontecendo é isso. Como a gente acaba recebendo muito mais notícias do masculino do que do feminino, a gente percebe que às vezes o atleta ele não sofreu lesão. Então agora a gente, como está no Mundial, então o atleta não sofreu lesão, não sofreu pancada, não vem passando por até por conta da parte fisiológica, da fisiologia, diminuiu muito aquele excessivo de treino e tudo mais, diminuíram a carga, mas mesmo assim, no meio do jogo, do nada, vem o cara e sente posterior de coxa, sente adutor, e aí você fica se perguntando assim, cara, mas não teve nada assim de extra, nem na rotina de treino, porque essa informação chega, nem mesmo dentro do campo. Então você começa a desconfiar se realmente tem outras influências externas nessas lesões que acabam acontecendo, e é um paradigma. E por que eu falo que é polêmico? A gente vive hoje num momento em que muitos profissionais ainda querem tratar apenas pelo que diz a ciência. E querendo ou não querendo, hoje nem tudo é falado pela ciência. Então por isso que eu falei que é uma questão polêmica, e nada melhor do que ouvir a opinião de uma psicóloga que trabalha com a mente emocional do ser humano pra gente entender, né? Que eu falo assim, não tem como a gente tratar do ser humano como você bem citou. Não tem como eu olhar pro atleta e pensar que é só alta performance. Existe um ser humano por trás, existe uma mente, existe um emocional, e a gente tem que prestar atenção nesse emocional. Tanto dentro do esporte, quanto a gente que trabalha na fisioterapia com o nosso paciente. E muitas vezes a gente percebe que o profissional esquece um pouquinho disso, né? Que existe um ser humano ali por trás. Perfeito. E uma outra coisa, quando se trata de lesão, assim, a gente tá falando de tensão, né? Muscular, mas tem um ponto também que é a atenção, né? Então, o atleta, por exemplo, quando ele tá vivendo um problema extra-campo, é óbvio que o nível de atenção e de concentração é diferente ali dentro de campo, né? A gente faz um trabalho voltado para que isso seja o menor possível, o prejuízo da atenção e da concentração seja o menor possível,
possível, mas mais uma vez, né, o atleta, ele não é um robô, então não entra em campo e ele desliga, pronto, os meus problemas estão aqui, agora eu sou atleta fulano, Exatamente. Beltrano, enfim. E aí, o risco de lesão durante o jogo mesmo, né, porque a sua atenção tá mais difusa, você não tá concentrado ali. Então, a chance de você, a gente diz, né, o pé mole, entrar com o pé mole numa dividida, por exemplo, o risco de lesão aumenta também nessa situação, né? Então, mais uma vez, é multifatorial, né? Então, a gente precisa observar tudo. Agora você estava falando aqui, me veio uma outra pergunta que também não está aqui. Mas foi assim, vamos tirar o roteiro, coisa nada vai pelo roteiro. Mas também está relacionado a isso, né? Mas eu queria entender se você consegue perceber dentro da tua prática o quanto o estresse financeiro interfere na vida dessas atletas. Ai, muito. Muito. Inclusive, o Fred teve a oportunidade de ir lá, né? Uhum. A gente estava fazendo um trabalho de formação com a nossa base e o que a gente percebe? Primeiro, né? Na sociedade, isso não vem de casa. Não. Né? Não se fala sobre dinheiro nesse sentido. Normalmente, as conversas em casa é sobre tabu, dívida, precisando de dinheiro, Quando não posso tem, comprar. Quando E olha lá. Quando tem esse assunto. E olha lá. Pegar empréstimo, pegar cartão, vamos pegar o cartão da C&A, vamos gastar. E aí a gente tá num cenário de meninas que assumem a responsabilidade da sua vida muito cedo. Então, tem meninas que saem de casa com 14, 13 anos e aí precisam dar conta de todas as responsabilidades de um adulto. Então, como administrar esse dinheiro? O que acontece quando esse dinheiro não fecha ali para pagar o aluguel do mês? Então, isso chega pra gente no clube também. A atleta não tá se sentindo tão bem assim, tá mal, tá triste. Por quê? Aí você vai ver, não sei como pagar meu aluguel, ou precisei, já aconteceu, fui dispensada por conta de término de contrato, o proprietário da casa não quis renovar, e agora para onde eu vou? Como é que eu vou fazer? Não tenho uma reserva de emergência. E aí, por um outro lado, também, uma atleta que está ganhando X reais, depois que vai para o profissional, ganha 3 vezes mais. Como lidar com esse dinheiro? O que fazer para que aquela renda não acabe? Porque hoje você está ganhando X, amanhã você pode ganhar menos X. E como lidar com isso? Então, isso não é ensinado. Isso não é ensinado na escola, isso não é falado em casa. Então, acaba sendo uma demanda que chega pra gente no clube, sabe? E aí foi por isso que a gente também teve esse olhar de, já vamos começar a falar sobre isso para que desde cedo essas meninas já entendam a utilização do cartão de crédito. É um tema também que chega muito. Enfim, então a educação financeira bate na nossa porta sempre lá. É difícil de ser rastreado, né, cara? Porque como é um assunto que é um tabu, dificilmente essa atleta vai chegar ali falando sobre isso. Então você tem que ficar muitas vezes puxando isso, né? E às vezes é um estresse ali dentro do campo, às vezes está refletindo lá por conta de uma demanda financeira ali que a pessoa não está conseguindo lidar. E é isso, que muitas das atletas ali da base, pelo que você me falou e que eu vi lá, são pessoas que vieram de uma renda mais baixa e aí, começa a ter que assumir a vida ali da família e administrar o dinheiro. Então, você imagina uma criança, uma adolescente com 15 anos tendo que ser dono de uma família. Ninguém consegue fazer isso do dia para a noite. Então, tem uma pressão extra muito grande, né? Citando nesse ponto, eu não vou citar o nome porque jogou no Flamengo. A gente teve um caso muito marcante, que era um jogador, no caso, no masculino. Porque o que eu percebo no feminino dá um salto, mas o salto não é tão grande quanto acontece no masculino. No masculino, o atleta sai ganhando 3 mil na base, da noite pro dia tá com salário de multa de 500 milhões, ganhando 100, 200 mil reais de salário, e o salto é muito grande. E teve um jogador que foi campeão brasileiro em 2009, que parou em todas as mídias e tudo mais, que aconteceu isso. Ele jogava na base, foi dado de presente para um time de fora do Brasil, se tornou, quase que eu falei o que ele se tornou, mas enfim, se tornou uma pessoa referência fora do país, com status de rei, que não é rei, e quando ele voltou para o Brasil, que ele veio jogar novamente no Flamengo, ele voltou para a raiz. E muito se debateu na mídia, muito foi debatido sobre essa questão ele cresceu muito rápido, por falta de amparo, de conhecimento, de informação, acabou que ele deixou a carreira para voltar à essência dele, graças a Deus sem depender financeiramente, né? Porque ele tinha um pé de meia. E essa questão que vocês levantaram a bola do conhecimento financeiro, a gente está vivenciando hoje no Flamengo uma situação que me gerou uma certa angústia. Tem um determinado jogador que recebeu uma proposta milionária para sair do Flamengo e toda a mídia falou assim, não, mas agora ele vai ter oportunidade de fazer o pé de meia. Eu parei e pensei assim, cara, esse jogador recebe 1,5 milhão de salário na carteira ali, bonitinho,
e mais luva, mais prêmio, mais isso, mais aquilo. Eu falei assim, pô, será que ele não consegue fazer um pé de meia? Será que ele não consegue fazer uma estabilidade financeira da vida dele? Será que ele já não tem esse pé de meia para conseguir se aposentar? Porque para mim cai muito isso. Na verdade ele já tem, só que como ele não tem essa base familiar e a família olha ele, porque não é fácil, tanto no masculino, muito mais no feminino, conseguir de fato se destacar e se tornar uma Marta da vida, uma Cristiane da vida, uma Formiga da vida, ter esse destaque olhando para o futebol feminino, não é fácil também no masculino ter esse destaque. E é impressionante quando a gente percebe que mesmo quando eles ganham muito, vou pegar um exemplo aleatório, estilo Neymar, falta realmente esse conhecimento de para onde vai, como é que vai, o que faz, como é que faz com esse dinheiro, e tem que ter na base, né? Tem que ter esse conhecimento. E se não tiver cabeça, sim, desanda igual desandou com o nosso jogador em 2009. Se perde fácil, né? Porque é isso, é muito dinheiro, né? Então... É fácil se perder. Ainda nesse ponto de ser um tabu ou não, eu queria saber se dentro do futebol feminino é um tabu entre as mulheres ali cuidar da saúde mental. Acredito que no masculino isso seja mais forte, mas eu queria saber dentro do feminino se acontece esse tabu das jogadoras, das atletas ali terem um tabu de tratar a parte psicológica. Na verdade, eu acho que essa questão de como lidam com a saúde mental é algo muito social, mais uma vez, né? Então, é óbvio que existem algumas resistências, sim, né? Até porque quando a gente fala do alto rendimento, a gente vai para um lugar em que busca-se uma perfeição eterna, né? Onde não existe, né? Exato. Então, você falar que você precisa cuidar da sua saúde mental é quase que você levantar uma bandeira de que não estou bem, e agora, enfim, e como que isso vai ser visto? Será que por conta disso eu vou perder a titularidade ou não vou renovar meu contrato? Enfim, então acho que vai muito por esse caminho, assim, de como enxergam quem faz terapia ou quem busca esse apoio psicológico, né? E aí, como a gente falou, né, mais uma vez, obviamente que isso já vem diminuindo, então a gente vê cada vez mais atletas e pessoas, de uma forma geral, falando sobre a importância do cuidado, mas ainda tem uma barreira, ainda tem uma resistência, e aí é muito particular, não é uma regra assim, no feminino é mais ou menos, no masculino é mais ou menos. Mas encontra essa barreira. Mas ainda encontra, sim. Isso foi até um post que eu fiz esses dias falando justamente sobre isso, né, mas era sobre corrida, né, que eu tava refletindo sobre isso, até por saber que você vinha, não sei, durante a corrida eu fiz essa reflexão, porque muitas vezes a pessoa não é atleta de alto rendimento e fica numa busca incessante ali por performance, no exemplo da corrida, de baixar o pace, de correr uma distância maior, correndo menos, enfim, fica nessa busca, e aí compra relógio tecnológico, tênis, não sei o quê, e fica nessa busca muito desesperada por estar sempre performando bem, e quando eu falo que na verdade às vezes você tá praticando o esporte da maneira errada, sabe? Você deveria procurar fazer aquilo ali por saúde e menos por performance. Nem tudo você precisa estar no alto rendimento. Então, hoje já faz, quase um ano que eu não uso nada. Nem escuto música, nem roupa, nem relógio. A roupa tem que ir, senão dá problema, né? Nem blusa, e nem eu blusa. Consigo... E aí, isso me fez refletir muito mais sobre meu dia, sobre o que eu vou fazer, digamos assim, que é um contato ali comigo mesmo na hora da corrida, sem nenhum artifício, assim, do qual eu tenha que ficar buscando, não, vai mais rápido, vai mais rápido, vai mais rápido. Então, isso, de certa forma, me ajudou muito a desacelerar a minha cabeça, né? Foi até um post que eu fiz, justamente falando sobre isso, sobre você, às vezes, olhar o esporte que você faz, se você não é atleta, né, lógico, você olhar isso com outro olhar mais para a saúde e menos para a performance, né? Sim. Até em relação ao atleta também, né? Porque eu digo assim, até que ponto o esporte ele é saudável ou não? Obviamente que a nossa tendência é logo responder saudável, né? Sim. Mas quando vai por esse caminho, não necessariamente, né? Então, quando eu falo, por exemplo, da iniciação esportiva, a gente está falando, às vezes, de atleta de 6, 7 anos que já estão inseridos em clubes. Teoricamente, ali era muito mais o lúdico, né? Algo muito mais preocupado com a formação, enfim. Só que hoje em dia não necessariamente. Hoje a gente já consegue ter acesso, por exemplo, desses atletas nas redes sociais preocupados com os likes, com seguidor, com não sei o quê. Então, assim, ou então comissão técnica que já está preocupado com o resultado e cobrando esses atletas dessa maneira. Então, até que ponto ali o esporte, de uma forma geral, ele é saudável ou não? Eu digo que depende de como você lida com o esporte, né? Sim, o alto rendimento, ele não é saudável, né? Por si só. E é interessante que vocês levantaram uma bola, desculpa te cortar.
Tem uma série nova na Netflix, até indico. Não terminou ainda, tá? Ela vai ter, acho que vai ter segunda temporada, é Olimpo. E ela bate exatamente nessa questão do atleta. É alta performance, só que ele faz um paralelo entre alta performance, não tem a parte da psicologia, ele traz diversos outros tabus que envolvem o esporte, então a questão de preconceito, do homossexualismo e tudo mais. Mas um ponto que ele debate muito é essa questão da autocobrança. Então tem um atleta que acaba indo pelo caminho do doping e o atleta que vai realmente pelo esforço, pela dedicação. E ele traz esse conflito e o quanto que isso influencia na mente desse atleta de alta performance, de fato. Porque ali tá todo mundo procurando, já que o nome é Olimpo, né? Sim. Tá todo mundo buscando o índice para ir realmente para as Olimpíadas. Então é muito, muito interessante a série, terminei de assistir ela hoje, e ela fala exatamente sobre essa questão do até onde realmente o esporte é saudável, que foi o que você levantou. Até onde realmente é amor. A gente falou sobre esporte saindo do futebol, a gente teve a Biles nas Olimpíadas, que ela entrou no burnout, porque é a hora que você questiona até que ponto realmente é saudável o que está acontecendo e o que está sendo passado para essas meninas, porque desde pequeno. Eu assisti uma reportagem do Cielo, acho que foi anteontem, e ele falou exatamente sobre isso. Falou assim, cara, eu não tive infância, eu não tive adolescência, eu não saía, eu não curtia, eu não fazia nada. E eu não sei como é que é essa realidade. Eu, desde pequeno, estava no esporte, sempre trabalhei pelo esporte, sempre fui visto como um destaque e minha vida toda foi desse jeito. Exato. E aí é por isso que eu falo que a responsabilidade nossa, que está inserida no alto rendimento, tentar levar cada vez mais para esse caminho saudável. Por isso que a preocupação com a saúde mental é um ponto importantíssimo dentro do alto rendimento, né? Não, exatamente, porque senão o cara vai ser como esse exemplo que você falou, pô. Aí, assim, pô, valeu mesmo a pena? Pode ser que valeu, mas será mesmo, né? Porque às vezes uma criança de 7, 8 anos, a pessoa tem que ser criança, cara. E às vezes você tem uma cobrança ali excessiva em cima daquela pessoa, você pode modificar completamente a vida dela no futuro, né? Então acho que a gente tentar encontrar ali não é um meio termo, né? Mas dar uma balanceada ali em não ter essa cobrança excessiva ali do alto rendimento. Estou falando aqui para não atletas, mas para atletas também tem que dosar um pouco, né? Se você não é atleta, não deveria nem estar forçando muito a barra ali de ficar sempre buscando a alta performance em tudo, né? E vou continuar fugindo do roteiro, já que a gente entrou nessa. Sou pai de não federado. Meu filho hoje ele compete como não federado na natação. Inclusive vai ter competição agora dia 5 de julho no Vasco. E é muito louco, porque a treinadora, ela fala para que... A treinadora é ela, né? Os pais não são treinadores. E eu posso dizer que eu sou aquele atleta frustrado. Eu cheguei a ser federado, eu joguei tênis e desisti do tênis exatamente no momento que o meu treinador virou para mim e falou assim, Felipe, você tem capacidade e competência de evoluir e crescer dentro do esporte. Só que tem um detalhe. Acho que eu tinha 16, 17 anos. Ele falou assim, olha, acabou noitada, acabou namoro, acabou pensar em balada, acabou pensar em beber, que eu nem tava bebendo ainda, mas não vai poder beber, não vai poder nada. Eu olhei e falei assim, cara, não sei se eu quero. Sim. Hoje, olhando para trás, pensando financeiramente falando, eu jogava tênis era um esporte, é caro, mas o retorno também é considerável, mesmo que você não se torne o ao concurso. Na alta performance você acaba tendo um bom rendimento financeiro. Aí eu fico olhando e falo assim, putz, de repente, se eu tivesse continuado, muita coisa teria sido diferente. E eu me cobro muito como pai dentro dessa relação para não passar pro meu filho. Então, na última competição eu não estive presente, mas nessa estarei presente. E eu sempre me coloco na posição de vai para lá e se diverte. Até que ponto? Aí entrando na questão da cultura familiar, até que ponto os pais apoiam e atrapalham a evolução desse atleta? Se a gente olhar para o futebol, a gente percebe que muitos pais trazem a frustração deles, tanto no masculino quanto no feminino, quando ele percebe que a menina tem capacidade e competência e ele não conseguiu, porque a gente vive num país do futebol, mesmo eu nunca tendo destacado no futebol, quando meu pequenininho demonstrou interesse, vou virar empresário do futebol. Sim. Vou virar um Neymar pai da vida. Vou ganhar dinheiro em cima dele. Até que ponto realmente esses pais que estão ali envolvidos nessa relação auxiliam realmente essas meninas, esses rapazes, enfim, esses atletas e atrapalham nessa evolução desse ser humano? É um tema delicado, né? Primeiro que eu digo que... Pergunta de pai, pode falar pra mim que sou pai de atleta. Não precisa falar pros pais que estão lá, não. Fala pra mim que sou pai de atleta, que eu me questiono muito sobre isso. Não, porque quando a treinadora levantou a bola, eu falei assim, cara, será que eu tô cobrando demais? Eu acompanho o tempo, acompanho a evolução, acompanho como ele faz natação. Eu nadei, eu não cheguei a ser federado porque meu pai foi transferido, ele é militar. Não dei continuidade por esse motivo, mas eu acompanho virada, abraçada, acompanho vídeo sobre isso. Mas assim, cara, mas até que ponto realmente eu estou ajudando e até que ponto realmente eu estou atrapalhando
a mente dele, porque de treino eu não me meto, mas a mente dele, Sim. de cobrança e tudo mais. Por que eu falo que é delicado? Porque é uma linha muito tênue, né? E eu digo que a questão da saúde mental é uma responsabilidade não só da psicologia, mas de todo mundo que está envolvido ali com aquele atleta, com aquele grupo, né? Inclusive a família. Então, tem que ser um ponto de alicerce nosso enquanto instituição, né? E aí tá, até que ponto é apoio, até que ponto é cobrança? Primeiro, a gente precisa entender como funciona aquela família e como funciona aquele atleta. Tem atleta, por exemplo, que já falou pra mim, que odeia que os pais ou que os amigos estejam na arquibancada, porque é mais um motivo de pressão. Tem atleta que vê aquilo ali como um apoio, então que gosta, que prefere quando tem alguém ali torcendo, falando, enfim. E aí é uma linha muito tênue de entender quem é o atleta, como é que essa família se comporta, né? O que eu gosto de fazer sempre é estar muito próximo das famílias, exatamente para conseguir dar esse tipo de orientação, né? Porque a gente vê, principalmente na iniciação esportiva, onde os pais estão mais presentes ali no dia a dia, às vezes é um caos. Se você for assistir um jogo de futsal, por exemplo, é um caos. Já assisti. É um caos. E assim, a gente tá falando de família, De que tá pai ali. saindo no tapa com o pai por conta do filho. Ó. É isso, são pais brigando entre eles, cobrando o filho, xingando o filho do outro. Aí, enfim, gente, é a iniciação esportiva ainda. Então, assim, trazer a família para esse lugar e mostrar, olha, a sua presença no dia a dia desse atleta é importantíssima, mas como? Como que você vai cobrar? Porque pode existir uma cobrança ali da família também, não necessariamente em relação ao rendimento, mas a responsabilidade, como tá lidando com o esporte de uma forma geral, enfim. Mas como? Como que vai ser feita essa cobrança? Então, por isso que o caminho certo também é muito individual, assim, como cada atleta recebe aquilo ali. E a gente conseguir trabalhar essa compreensão da família, né? Porque tem família que não entende isso. Fala, seu filho não quer que você vá na natação, imagina. Graças a Deus ele falou assim, né? Como na última eu não fui, minha mulher que foi, né? Uhum. Aí nessa agora vai ser a festa junina do colégio. Ele tá revoltado que não vai poder ir pra festa e tal, mas a gente chegou a um acordo financeiro. Sim. Como eu paguei a festa, eu falei assim, não, pai, você pega o dinheiro de volta, eu fico com a metade, você dá metade pro meu irmão. Graças a Deus, alguma coisa a gente tá fazendo direito, porque a parte financeira, o menino tá gostando do dinheiro. Boa. Aí eu falei assim, tá, mas sua mãe vai com... Quem vai com seu irmão, quem vai com você? Ele falou assim, não, pai, você vai comigo. Eu falei assim, por quê? Sua mãe estava muito enrolada na última competição, que basicamente eu vou pra competição como staff. E isso que você falou é muito louco, porque como eu fico no staff, não sei se o Fred já foi em alguma competição de natação, a competição de natação, diferente do futebol, é muito similar ao futebol, né? Então, a galera fica na arquibancada, como eu vou de staff, eu vou quase dentro da piscina junto com ele, ainda mais porque ele tem 9 anos só de idade. Então, assim... Eu fico ali na grade, fico no portão, ele entra, vai pro balizamento, eu fico acompanhando, mochila, sapato, água, tudo comigo. Aí teve uma vez que eu tava ali sentado, acompanhando, ele entrou pra nadar, e nisso uma criança veio. Sim. Só que na hora que a criança veio, ao invés do pai falar assim, poxa, parabéns, legal, só a prova, ó, dá pra melhorar ali, dá pra melhorar aqui e tudo mais, o cara começou a gritar, era uma menina. Deveria ter, sei lá, seus 10 anos de idade. Como se a menina fosse uma atleta olímpica e tivesse perdido medalha de ouro. Eu falei assim, gente, qual é a necessidade? Teve uma prova do meu filho que no meio da prova, eu pensei que ele tivesse chorando, que ele tava nadando de costas, e no meio da prova começou a chorar. Uhum. Na hora que ele foi pra fazer a virada, ele deu a virada, deu umas 3 cambalhotas no mesmo lugar, e eu falei assim, puxa, ele tá chorando porque ele errou a virada. Ele me olhou na arquibancada e falou assim, vai pra acabar a prova, pra ele não parar no meio da piscina pra chorar. Ele acabou, na hora que ele tava na metade da piscina, eu desci correndo da arquibancada pra receber ele, que eu pensei que ele estivesse chorando porque ele tinha errado a virada. Ele me contou que tinha batido a cabeça. Só que na hora que ele chegou, eu falei assim, cara, você se divertiu? Foi legal pra você? Toca o barro e vamos pra próxima. Até porque ele é uma prova atrás da outra, eu falei assim, vamos pra próxima. Não se prende a isso. E do outro lado tinha o pai realmente ali gritando, berrando e xingando. Eu falei assim, gente... É não federado. Não vai ganhar índice para as Olimpíadas, não vai ganhar índice para nada, é não federado. Sim. É literalmente para se divertir aqui. É como você falou, é uma iniciação do esporte, porque a gente vai pegar crianças ali de 6 anos, que é o Mirim 0, até o Petit, que vai estar ali nos seus 14, 15 anos, que é quando talvez, se realmente tiver índice e tudo mais, pode se tornar federado, de repente competir um brasileiro, um mundial, algo do gênero. Mas... E quando a gente fala de uma prova assim, por si só já é um ambiente competitivo, né? Por mais que não tenha pressão de casa, o atleta, a criança que tá ali na piscina, ela não quer perder, ela não quer ser a última. Ela quer ganhar, ela quer, enfim. Então já é por si só um ambiente competitivo de autocobrança. Será que precisa dessa cobrança externa? E como acontece esse acolhimento, né, por parte da família? Então, a família, ela é
primordial nesse processo todo. E aí a gente tá falando de iniciação, mas também com adultos já também, né? Esse respaldo, esse acolhimento, esse apoio de casa é importantíssimo. Porque como você falou, né? Começa na base. Começa Exato. quando a criança é pequena. Se a criança não tem apoio na base, se ela é cobrada excessivamente na base, isso vai prolongando, né? Vai avançando, vai indo para as outras etapas. E a cada dia que passa fica pior, né? Exato. Bem complicado, hein? Mas, falando nisso, pressão e tal, dessas coisas, queria saber se tem alguma técnica ou alguma coisa que você pode passar para justamente esse momento, né, de controle emocional, para tentar melhorar ali o foco. Se tem alguma técnica que você passa para os seus atletas? Perfeito. A gente tem algumas opções de técnicas, né, para trabalhar as habilidades mentais de uma forma geral. Mas uma coisa que eu digo é assim, primeiro que não é uma receita de bolo, né? Uhum. Que às vezes a gente vê lá na literatura, trabalhar ansiedade, respiração diafragmática. Óbvio, assim, é uma técnica boa e pode ser muito eficaz ali naquele momento. Mas o meu atleta sabe como é a respiração diafragmática, por exemplo? Não adianta eu chegar pra ele e falar respiração diafragmática, vai, no meio de uma crise de ansiedade, né? Não, diafragmático não é cachorrinho. Exato. Então, assim, primeiro que não tem uma receita de bolo, né? Eu preciso conhecer o meu atleta, entender o que funciona ou não pra ele. Não quer dizer que eu desenvolvi um trabalho com o Felipe, por exemplo, e deu certo, que com o Fred também vai dar, né? Porque as pessoas às vezes acham que é assim, né? Então, eu tô atendendo alguém que tá com um problema de confiança. Então abre lá, como a gente tá falando, vai nas IAs, e aí, o que a gente trabalha hoje com confiança? E vai vir um relatório, ou não, né? Ou não, pedir pra IA é complicado. E aí, de opções. E aí, tá bom, vou fazer isso aqui porque eu já fiz. Mas funciona com aquele atleta? É a individualidade dele, ele acredita naquela situação. Então, acho que isso é um ponto importante. E uma outra situação é a gente preparar o atleta para aquilo. Então, como a gente tá falando da respiração diafragmática, né? Antes disso ser um recurso do meu atleta, eu preciso explicar o que é, como é, por quê que é importante utilizar da respiração diafragmática para que ele treine isso também e no momento em que ele precise se utilizar da respiração diafragmática para controlar a ansiedade, ele já saiba fazer. Então, existem algumas técnicas, sim, para diversas habilidades, a gente usa a mão disso no dia a dia, sim, mas com esses cuidados. Eu acho que não é uma receita de bolo, não é Ctrl+C, Ctrl+V, e a gente precisa preparar o atleta para se utilizar das técnicas. Mas essas técnicas funcionam tanto para atleta quanto para uso no dia a dia, no trabalho, por exemplo? Igual o que eu tô dizendo, a técnica, né? Sim. Por exemplo, essa da respiração diafragmática, qualquer um pode se utilizar. A gente tem uma técnica que é a autofala, né? E aí eu gosto bastante dela, que é uma técnica que a gente fala com a gente mesmo, né? Então você pode ali, junto com o seu paciente, com o seu atleta, instituir que tipo de frase ou que tipo de palavras ele pode usar como um gatilho em alguma situação específica, como é que ele pode responder aos pensamentos que estão surgindo, os pensamentos automáticos. Então, são estratégias que a gente usa com os atletas, mas que a gente pode utilizar com qualquer pessoa. Legal. Você já leu Os Segredos da Mente Milionária? Já, maravilhoso. Aquela frase essa técnica, é isso, então. Tá. Você já leu ou não? Nunca leu? Não, esse livro é muito bom, Não sei. Logo eu que leio quase tudo. Não sei, eu tô perguntando. Tô perguntando porque justamente lendo alguns livros e tal, aí às vezes é isso, né? Às vezes você se dá com um pensamento ruim ou se dá com uma crise de ansiedade e isso ajuda muito você fazer essa autofala, né? Autofala, isso. Essa autofala me ajuda. E eu vou pontuar como pai de atleta, né? Que é atleta. Mesmo não sendo considerado atleta. Tenha suporte, ó. Porque meu filho, durante um bom tempo, agora ele melhorou muito, mas assim, dos 7 para os 8, ele tava com pânico de vento. A gente não conseguiu identificar a raiz desse pânico, mas ele teve algumas crises pré-prova e tudo mais por conta do vento, que a única coisa que a gente podia fazer era acolher. Mas assim, a gente precisou de suporte, a gente procurou médico, então ele começou a fazer... Acho que foi com floral de bar. Ele toma lá as gotinhas lá pra acalmar, se eu não me engano é floral de bar que ele tá fazendo, porque não adianta, santo de casa às vezes não faz milagre. É isso. Às vezes não, quase sempre não faz milagre, né? Então assim, é necessário ter o suporte para encontrar realmente a técnica que vai funcionar. Não, e um outro ponto importante é que assim, por exemplo, a gente tava falando aqui da crise de ansiedade de utilizar a respiração diafragmática, né? Beleza, você tá numa crise de ansiedade, você utiliza dessa técnica, de fato vai ajudar ali na crise.
Mas a questão da ansiedade, o cerne do problema, ele tá ali ainda. Então a gente precisa trabalhar em cima disso, porque senão amanhã vai ter a crise de ansiedade de novo, semana que vem vai ter, mês que vem vai ter, enfim. Então a gente precisa trabalhar qual é o motivo, o que gerou essa crise de ansiedade e trabalhar em cima disso, né? E a tendência é que se você não encontrar o cerne, ela vai aumentando. Exato. Eu lembro quando o Caio começou com as crises dele, era assim, ventava, tô com medo. Até realmente chegar ao ponto de estar na competição, entrar em crise, em pânico, gritar, chorar, pelo amor de Deus, me tira daqui, me socorre. A gente vai lá, colhe, tira de lá, porque foi só aumentando, né? Então assim, no início, vou fazer meia culpa, que a gente tem culpa nessa parte, a gente não deu muita atenção, aquela história de que pai de primeira viagem é frescura, besteira, é palhaçada, é besteira, não é nada, e quando a gente foi ver, o cenário estava armado, estava tudo ali, e a gente falou assim, e agora, o que a gente faz? Sim. Entendeu? Então é muito isso, né? É olhar com outros olhos para o que realmente acontece quando é atleta mirim, quando é um ser humano, né? Independente de ser atleta. Eu falo que a minha busca por estudar essa parte da mente veio muito por conta do meu filho. Então, assim, antes mesmo da minha esposa estava grávida, me levou para assistir uma palestra de uma autora que falava sobre temperamento. E eu me apaixonei mais ainda porque eu comecei a olhar e falei assim, cara, isso não é só para cuidar da criança. Isso é para cuidar do ser humano, porque falta isso na sociedade. Sim. Falta o olhar para o nosso paciente, falta olhar para os nossos clientes. Até esse dia teve uma cliente minha que falou assim, Felipe, o que eu preciso para liderar? Eu falei assim, cara, você precisa entender de temperamento, você precisa entender de comportamento, você precisa entender da mente humana, você precisa entender do ser humano que está do outro lado, o que motiva ele, como é que você pode servir a ele. E ela falou assim, tá, e as técnicas de liderança? Eu falei assim, cara, é ser humano. É isso. Não tem mais chibata. A moça lá, da Dona Isabel, ela assinou o documento e falou assim, acabou, não tem mais isso, não tem mais chicote no lombo. Eu preciso ter esse equilíbrio, e eu defendo muito aqui, a gente já falou sobre isso várias vezes, a gente olhar mais para essa mente, para esse emocional, para esse lado que o ser humano tem, que às vezes a gente acaba esquecendo, né? Sim. E a cada dia que passa, como a gente levantou a pauta da ansiedade, a gente está dentro de uma sociedade que a cada dia que passa, tudo é movido para acelerar. E quanto mais a gente acelera, mais ansioso a gente fica, né? E a gente tá falando de um impacto disso no alto rendimento, mas é um impacto disso na vida, né? Nas relações, no rendimento do dia a dia, independente se trabalha com esporte ou não, enfim. Então é importantíssimo. Porque assim, quando a gente olha para o alto rendimento, chama mais atenção. Fica mais evidente, né? Porque então, você pega a Biles, quando ela entrou em crise, Sim. Caraca, a mulher, um monte de medalha, 7 medalhas olímpicas, tudo ouro. Do nada, eu falei assim, gente, acabou. Eu não consigo, não dá mais, não aguento mais. Então impacta, porque a gente está falando de Simone Biles. Mas quando a gente olha, por exemplo, a Rebeca mesmo apresentou sinais e falou assim, cara, eu preciso dar uma desacelerada. Ela antecipou, ela não esperou chegar na crise para parar. Mas pode estar acontecendo com quem está nos ouvindo. A qualquer momento a pessoa pode estar numa crise, ela pode estar num momento que, querendo ou não querendo, dependendo da geração que ela é, ela vai entrar naquele momento, é frescura. Exato. Não, palhaçada, pronto, agora tá com ansiedade. Que, mais uma vez, vem pro preconceito, a gente continua vivendo muito essa questão de, não, agora tudo tem que tomar Rivotril. É isso. Tudo tem que tomar um remedinho. É isso. Vanessa, o Felipe falou de liderança, queria saber se a autoconfiança é treinável. Isso é um ponto importante também, né? As habilidades mentais, elas são treináveis, né? Como eu tava falando, que não é um botãozinho de liga e desliga, né? A gente precisa treinar. A gente precisa identificar ali o que está gerando, por exemplo, uma insegurança, ou como a gente pode fazer para potencializar a autoconfiança, e aí, a partir disso, a gente treiná-la, né? Se utilizar de recursos, como as técnicas que a gente falou aqui, para treinar. Então, qualquer habilidade mental, ela é treinável. Excelente. Isso... você falou isso dentro do esporte, talvez seja mais talvez mais evidente, né? Essa questão da autoconfiança ali para o atleta talvez seja mais importante, né? Mas trazendo para a vida real aqui, para seus atletas, para seus pacientes, clientes não atletas, isso também funciona? Porque muitas vezes eu vejo que o profissional, às vezes o próprio fisioterapeuta, né? Falta confiança ali na pessoa para ela conseguir ganhar mais, desenvolver um trabalho melhor. Às vezes é falta de autoconfiança, né? Cobrar o preço certo, muitas vezes por falta de autoconfiança. Eu acho que isso é a base do ser humano, na verdade, né? Até de como a gente vai se comportar nas relações, por exemplo. Então, se eu sou uma pessoa muito insegura, qual é a tendência? Que eu me feche, né? Que eu não esteja ali aberto para me relacionar ou para me posicionar dentro de uma relação. Então, a gente está falando do alto rendimento, a gente está falando de trabalho, mas eu acho que a autoconfiança ela é importante em qualquer cenário da vida, né? Exatamente. E é muito... Desculpa. Pode falar, vamos. Não, quer falar? Faça as honras. Você vai mudar o assunto? Não, não, eu ia continuar no assunto.
que vocês estavam me zoando no negócio do perfume, mais uma coisa que estudando sobre isso. Sorte de vocês que podcast não tem odor ainda. Senão vocês iam gostar muito. Essa questão da autoconfiança, ela também vem através da roupa, né? Talvez você conheça esse termo, mas é a cognição indumentária, que é a forma que você se veste, você transmite ali de acordo com o que você está sentindo. Então, a roupa tem esse poder. Então, quando eu falo, às vezes, a pessoa acha que é bobeira, mas é muito fácil, às vezes, talvez você perceber isso, tanto o homem quanto a mulher. Mas o homem, o dia que o homem coloca um terno, um exemplo clássico, não tem como você não se sentir bem e se sentir autoconfiante. Então, isso significa que você está bem vestido, mas você não precisa andar de terno. Se você estiver de terno dentro do trem, em Bangu... Não, pô, tô falando, cacete. Não, cara, você vestiu um terno pra uma ocasião específica, é isso que eu tô falando. Sim. Não, eu tô falando isso, pô, senão o cara de terno andando de bicicleta no sol, né? Não é isso, é você se vestir bem para aquela ocasião. Isso pode aumentar a confiança da pessoa? Aumenta, óbvio. É igual assim, fazer um teste, né? Mulher, tira uma foto da mulher normal ali, vestida normal e tal. Maqueia ela, arruma, coloca uma roupa bonita e pede pra ela tirar a foto. Isso. Você vai ver automaticamente ali na postura dela que já muda, né? Teve até uma marca que fez uma propaganda assim. Já não vi, programa de televisão que fazia isso, acho que era 10 anos a menos. Isso eu já vi, verdade. Pegava a mulher, fazia todo o trabalho. Mas se eu não me engano, a marca que ele tá falando não lembra a marca. Não, eu me confundi. A marca fala sobre... a pessoa que não enxerga a beleza dela. Enxerga só a beleza não foi da Natura? Acho que a Natura fez uma campanha Dove, dessa. Alguma coisa assim. Mas assim, brincadeiras à parte, eu falei com a Vanessa antes da gente entrar no ar, a influência que o Fred tem tido na minha vida. Então vocês podem observar, olha os episódios anteriores, a barba tá sempre feita. Obrigado, Wendel, barbearia cool. Parem de usar smartwatch. Tô aqui, não tem odor, mas tô aqui, tô com o meu árabe aqui por conta da influência do Fred, que realmente a gente entende que tem. Não dá pra vir aqui todo desleixado, já falei que daqui a pouco o Fred vai me levar pra fazer uma consultoria de moda na Zara. Ele tá podendo já, né, abrir uma consultoria. Daqui a pouco ele vai assim, consultoria presencial, consultoria premium na Zara. Vai me levar na Zara, não, Felipe, você vai usar essa calça aqui, você vai usar essa camisa com esse sapato, com esse cinto. Essa vai ser a roupa que eu vou usar. Mas acaba realmente, a gente entende que tem essa influência. Interfere muito. E é muito louco. Então assim, hoje eu trabalho muito na área do Pilates. Então, hoje a minha especialização é gestão, mas o meu nicho principal é o Pilates. E eu entro um pouco no confronto. Eu amo usar terno, eu não tenho problema nenhum de usar terno, não tenho problema nenhum de usar blazer, só que ao mesmo tempo que eu me sinto bem, eu me sinto desconfortável dentro do ambiente. Porque normalmente quando eu vou para os eventos, tá todo mundo de leg, de camiseta, de top. Aí dá um nicho, conflito. Né? Vou te ajudar. A consultoria ao vivo. Não, é sério, pô, mas aí nesse caso você tem que tentar dosar ali a tua vestimenta pelo menos uns 30% acima, pô. Se a galera tá ali de leg, de roupa mais esportiva, você não precisa estar de terno, blazer. Você pode estar com uma calça de alfaiataria, com uma camisa lisa. Anota essa dica. Você não precisa estar de terno, entendeu? Não, eu vou levar no shopping, comigo. Então, você vai no shopping não, vou levar no Saara pra fazer a compra comigo. Você ainda vai estar um nível acima. Você não precisa estar 5 níveis acima, entendeu? Tipo, você ir na praia, dar uma consultoria de terno na praia. Tipo, você tá muito acima ali, fica um pouco discrepante. Então, é você ajustar a tua vestimenta níveis acima do pessoal que tá ali do público. Mas vou contar um segredo. Eu quero chegar no ponto de eu poder fazer os eventos e tudo mais de bermuda e de chinelo. Pra pessoa ver assim, caraca, meu sonho é ficar igual esse rapaz. Camiseta, bermuda e chinelo. Não, mas vou te falar, eu passo por isso também, né? Porque trabalhando com futebol, minha skin, eu brinco, né? Não, minha paciente esses dias falou meu outfit. Isso, outfit. Não é skin mais. Uniforme, tênis, legging, calça... mochila. Quase nada de maquiagem, né? Protetor, base ali. Eu falo, meu Deus, parece que eu estou indo pra escola. Aí quando você coloca uma roupa mais arrumada, você fala, tem outras coisas aqui, né? Outras possibilidades. Né? E aí faz pra gente mesmo, pra autoestima, né? Exato. Primeiro, aí você fala... Aumenta a autoconfiança, né? Exato. E aí, obviamente, depois na venda, né? A gente tá se vendendo de alguma forma, seja um produto, seja nosso serviço, enfim, acaba que é uma outra forma de ser visto, né? É isso, o mundo quando trata acabar melhor. o episódio, eu falo, porque se eu falar aqui vai parecer capacismo. Então eu não vou falar aqui no episódio não, mas depois eu conto qual público que eu quero atender ultimamente. Mas voltando à história da autoconfiança, antes de a gente passar pro próximo, eu vivenciei isso hoje numa reunião. Na verdade, começou ontem, através de mensagem, eu vivenciei isso hoje. Eu sou defensor que o profissional tem que cobrar o preço certo, independente da área que ele vai estar. Se vai ser na psicologia, na fisioterapia, na medicina, ele precisa cobrar o preço certo, e eu sempre falo que o preço diz mais sobre quem paga, ou sobre quem cobra, do que sobre quem paga.
Então, se a gente não conseguir pegar tudo que o Fred falou, se posicionar, se vestir, entender realmente do que a gente faz, dificilmente a gente vai ter valorização do outro lado. E eu vivenciei essa questão da autoconfiança com uma cliente minha. Ela fez uma relação de todos os concorrentes da cidade, porque eu fiz a precificação do serviço dela. Num primeiro momento, ela aceitou o preço do serviço que eu passei para ela, do serviço dela, não era nem do meu. E ela chegou para mim e mandou uma lista com todos os concorrentes. Felipe, eu não quero ser o estúdio mais caro da cidade. E eu fiquei me perguntando assim, cara, não tem a ver com a questão do preço. É uma questão de, vai dar trabalho? Pode dar trabalho. Vai dar mais trabalho para vender? Pode até dar. Sim. Mas entra exatamente nesse mérito do... A pessoa precisa se reconhecer, ela precisa se valorizar. Porque o valor ele sempre vem de dentro para fora, nunca de fora para dentro. E falta para o ser humano olhar nessa questão da autoconfiança, não só na vestimenta, mas de conhecimento mesmo. Porque eu falo que a gente vive numa sociedade, na psicologia, acredito que não é diferente. A gente é tratado pelas pessoas que dão curso, né, para as pessoas que trazem técnicas novas. Então, assim, minha mãe é da época, como eu falei que minha mãe fez psicologia, né, minha mãe é da época de Freud. Uhum. Hoje se fala muito de TCC. Sim. Então, assim, houve essa mudança de técnica, mas assim, se a gente parar para olhar, o TCC não é novo, já é uma técnica antiga, só que veio a voga agora. E a gente está sempre escutando dos formadores, de quem dá curso e tudo mais, não, você não tem capacidade. O que falta para você conseguir ganhar dinheiro é isso aqui. Então, eu falo que o profissional hoje é o eterno incompetente. Uhum. A gente nunca está pronto, de fato, para entregar resultados. A gente nunca está pronto, de fato, para mudar a vida do outro. Eu falo assim, não, se você não se valorizar, se você não se reconhecer, se você não entender, de fato, o que você é capaz de fazer, aí vem o ensinamento do meu pai, com o que você tem na mão, assim, eu só tenho papel e caneta na mão. Então, com papel e caneta que eu vou mudar a tua vida. Sim. Eu tive um professor na fisioterapia que ele falava assim, cara, você não precisa das melhores ferramentas. Você precisa saber aplicar a técnica. Então, tinha uma técnica específica lá que você usava uma determinada ferramenta. Ele falou assim, você tem na sua mão uma tampa de caneta. Uhum. É com essa tampa de caneta que você vai fazer. Porque o princípio ele é o mesmo, a ferramenta não é o que define o seu resultado. E eu carrego isso pra tudo. Então, assim, não tem um computador. Vambora. Não tem nada, não importa. É o que realmente eu sei, o que realmente consigo entregar. E falta isso pro ser humano, né? Ele olhar e falar assim, cara, o que eu já construí? O que eu já caminhei? Qual foi a trilhada que eu já fiz para chegar até aqui? Se você não construiu nada, se você não fez nada, beleza, vai buscar ferramentas para você conseguir. Mas se você já trilhou, se você já estudou, faça a diferença, porque senão de nada vai resolver, né? Nem sempre só respirar vai realmente fazer com que a pessoa olhe e fale assim, ei, agora eu confio. É fazer essa questão do autofalo, que eu acredito que possa encaixar nesse quesito, é olhar para sua história e falar assim, cara, o que eu já construí até aqui? O que eu já caminhei? Sim. É fazer aquele momento pré-morte, né? Todo mundo fala que quando você vai morrer, passa um minuto. Pensa tudo. Fecha o olhinho, vai ali, faz um minuto da tua vida, faz tudo que você já construiu, tudo que você já conquistou, tudo que você já passou, pra você olhar e falar assim, eu tenho capacidade, eu tenho competência, né? Que se a gente não acreditar na gente... E aí vai da importância do autoconhecimento também, né? Pra gente conseguir identificar que tipo de crença que tá me limitando ali, que tá me gerando essa insegurança, né? Porque quando a gente fala de preço, ou de cobrar o valor, é algo que a gente tem essa dificuldade mesmo, né? Por quê? Porque qual é a crença que está indo nesse caminho, assim, que está levando a gente a ter essa dificuldade e não conseguir colocar o preço justo, enfim. Então, o autoconhecimento é a base de tudo isso também, né? E é isso, a gente fala muito aqui sobre isso, eu falo assim, cara, você só pode falar que o cliente não vai pagar o seu preço no momento que você apresentar o preço. Não tem como eu chegar e falar assim, vou cobrar R$1.000 a consulta de fisioterapia, ninguém vai pagar. Como ninguém vai pagar? Não sei, não apresentei para ninguém. Então, assim, eu tenho que apresentar para as pessoas para, de fato, eu entender o porquê que não está sendo pago, onde está tendo a falha na comunicação para se pagar. Assim, se tem médico hoje cobrando R$10.000 a consulta, por que eu, como psicólogo, não posso cobrar 1.000? Não, e eu ia falar isso também. Até essa questão do preço, qual é o nicho que você quer? Às vezes aquele cliente, de fato, aquele paciente não pode pagar e tá tudo bem, faz parte. Tem médico também que eu vou lá, mando mensagem e eu falo, opa, aí já é too much pra mim. E aí? Ele vai ter que diminuir o preço dele pra ele me atender? Não é bem por aí, né? Então, acho que... mas isso é um desafio mesmo. É um desafio da sociedade de uma forma geral, né? É cultura, né? É cultura, sobre dinheiro, né? É dificuldade de lidar ali com dinheiro. E aí, mais uma vez, entra nessa questão também da autoconfiança da pessoa, às vezes não ter confiança suficiente no trabalho dela para ela conseguir cobrar aquele preço ali que ela, na cabeça dela, acha caro. Então, é um problema também da pessoa não valorizar o próprio trabalho, enfim, entra em muita coisa, né? vertentes, né? Dentro da psicologia, Vanessa, existe muita diferença no acompanhamento de um atleta para uma pessoa não atleta? Existe diferença no tipo entre o atleta e o ser humano normal? Isso falando na clínica? Na clínica, no consultório? No consultório, assim.
Não, assim, de dia a dia não. Obviamente você vai tratar queixas diferentes, contextos diferentes, talvez um linguajar diferente ali, né? Porque eu falo que isso também é importante. Você precisa conseguir acessar o seu paciente ali. Então, para você acessar... Fala a mesma língua, né? Exatamente. Então, eu odeio futebol, por exemplo. Eu vou atender um jogador de futebol que vai me trazer demandas do futebol. Como é que eu vou conseguir falar com ele? E aí, falar de jogo, falar de percepção técnica, tática, enfim. Então, acho que é mais isso mesmo do que o resto é muito parecido. 4-3-3 ou 4-2-4-4-2? Dentro da tua linha de trabalho, você trabalha alguma coisa específica? TCC ou... TCC. Legal. Que é a teoria cognitivo-comportamental, né? A minha abordagem. Ótimo, perfeito. Que é bem interessante também. Não é que eu estudei, né? Mas li um livro que falava sobre logoterapia. Uhum. Bem interessante também. Já leu o livro, Em Busca de Sentido? Não. Bom? Depois lê. Anotado. Eu ia falar um palavrão aqui, mas Vitor Frankl. Mas é um absurdo o livro. É muito maneiro. Ele foi o precursor, né, da logoterapia, então é bem interessante. Depois eu te passo o nome do livro. Fechado. Mas para quem quiser, Em Busca de Sentido, Vitor Frankl. Vale muito a pena ler esse livro. Eu fiquei sabendo do Vitor através do Flow. Não me pede o nome do autor, não. Então, pede o autor do Flow, não. Pelo amor de Deus. Mihaly. Só sei isso, não. O Michichi e Mechuchau. Fala aí o nome. Eu dei pra Vanessa esse livro. Esse aí eu tô começando ele agora, inclusive. Ele cita todos. Ele cita várias pessoas relacionadas. Como ele vai falar do Flow, né? O estado de Flow. Ele cita vários autores, inclusive ele cita a história do Vitor. Legal. Resumindo aqui, para nossa a bola agora audiência, já que, né? O livro Em Busca de Sentido é do Vitor Frankl. Ele ficou como prisioneiro na época do... Nossa, falhou aqui, fugiu a palavra. Ele ficou preso... Ele ficou no campo de concentração. Isso, no campo de concentração na época da guerra lá da Alemanha. E ele foi um dos sobreviventes dentro dessa guerra. Perdeu toda a família, enfim. E o nome do livro é Em Busca de Sentido, que é justamente isso. Ele escreve esse período que ele estava lá dentro do campo de concentração e o porquê que ele conseguiu sobreviver diante de todas aquelas circunstâncias, né? Então, depois que eu li aquele livro, eu comecei a refletir muito mais sobre a vida mesmo, assim, sobre, cara... Por ele que começou você tá a buscar o isso? sentido na corrida. Né? Pra que eu tô correndo? Por que estou fazendo isso comigo? Cara, você tem que ter sentido. Mas o Vitor traz exatamente esse conceito dentro do livro. Ele debate exatamente o que faz a pessoa querer continuar vivendo sabendo que a vida vai acabar. Porque quem estava no campo de concentração sabia que em algum momento ia entrar na câmara, ia entrar no trem e a vida ia acabar. E ele olha, ele traz essa percepção, né, dele olhando para aquele campo de concentração e as pessoas continuando vivendo. E ele mesmo começa a se questionar do que eu tô fazendo, por que eu tô fazendo, como é que eu tô fazendo. Sim. Excelente indicação, Dr. Fred. Esse livro é excepcional. Agora, voltando pro que a gente tava falando, que a Vanessa foi o que a gente mais saltou do roteiro hoje. Não sei se isso é bom ou se é ruim. Não, pra mim tá maravilhoso. Ó. Eu Felipe gosto quando é assim. Vai ter que fazer o Pix depois pra Vanessa aqui, porque eu tô sentindo que é quase uma consulta. Deixa quieto que a gente usa como pode. Pô, bota o Caio pra assistir o episódio de hoje, hein, que esse vale a pena. Mas voltando, então assim, voltando pra dentro do esporte. Tá. Como eu sei que você trabalhou no âmbito hospitalar, eu nunca fui funcionário do hospital, mas já trabalhei dentro do hospital. Fred trabalhou durante muito tempo dentro do hospital e hoje dentro do conselho eu percebo que existe um preconceito velado dentro do hospital. Existem instituições que você percebe que existe uma multidisciplinaridade muito mais presente, mas em outros não. Dentro do esporte, como é que isso funciona? Existe realmente um trabalho linear entre todas as frentes ou ainda, se não quiser responder, também fica à vontade, Não, tá? tranquilo. Mas existe ainda essa questão de, aqui tá no topo, aqui tá mais embaixo, ou realmente a conversa aqui tá o ser humano, aqui tá o nosso atleta, vamos todo mundo trabalhar junto no foco desse atleta? Obviamente que isso vai variar dos profissionais que estão ali envolvidos, né? Então, já ouvi relatos de pessoas que viveram situações diferentes da minha, mas eu digo que eu sou uma sortuda, que até hoje eu trabalhei em comissões técnicas e com gestões, enfim, em que isso acontecia de fato, né? Então, até a psicologia, é o que eu falo, é o trabalho de bastidor, ele não faz parte da comissão técnica, enfim, sempre teve muito presente nas tomadas de decisões, nas reuniões, enfim. Então, acho que é possível ter essa multidisciplinaridade. Falar de frio que a gente escolhe pra falar, né? Essa junção de todos os profissionais vocês entenderam. Esse trabalho em equipe.
É possível, mas mais uma vez, depende de quem está envolvido ali, de quem está chefiando aquele processo, de quem está liderando aquele processo. Enfim, mas comigo até hoje... Amém, que continue tudo assim. check. Não, é importante demais, cara, esse trabalho da psicologia em si, principalmente no esporte, né, tem que ser levado em consideração. E você falou o negócio do hospital, eu fiquei pensando, cara, dentro do hospital, não sei, alguns lugares eu sei que tem, mas dentro do hospital eu nunca vi um psicólogo atuando para os profissionais, sabe? Tipo, como um apoio psicológico ali nos profissionais. Não sei se na pandemia teve, acho que não. Na verdade... Mas não, eu nunca vi esse trabalho. Eu sei que tem para os pacientes. Só no RH quando vai mandar embora. Não fala isso que eu trabalhava no RH, tá? Não fala isso. No momento que o profissional encontra o psicólogo. Me defende, por favor. Então, eu queria saber se existe, assim, dentro... Eu sei que algumas empresas têm, né? Mas dentro da área da saúde eu nunca vi. E eu acho que seria muito interessante, sabe? Esse trabalho psicológico, né? Sim, muitas empresas têm já. Na época que a gente trabalhava em hospital. Se defenda. Não, eu era do RH, que você tá aí, pô. Era a única vez que você se encontrava, entendi. Queimando, né? Tinha, por exemplo, um canal que você podia recorrer ali à questão do acompanhamento psicológico, né? Mas não era alguém físico ali na instituição. Outras instituições já trabalham com psicólogo físico para atender essa demanda mais clínica, digamos assim, né? Mas, de fato, não são todas as empresas que têm esse olhar ou esse cuidado, né? Porque, assim como no futebol, eu acredito que isso... Assim, porque o futebol acaba sendo também uma empresa, né? Eles não conseguem enxergar o benefício que isso tem, e enxerga como custo e não como investimento. Então, assim como no futebol, isso acredito que seja recente, né? De inserir com mais propriedade a psicologia dentro do esporte, do futebol especificamente. Acho que dentro das empresas ainda falta um pouco mais desse olhar, um pouco mais... cuidadoso, né? Porque assim, vou pegar o que você pegou dentro do futebol, já que a Vanessa está dentro do futebol. A gente está falando da assessoria para o atleta. Mas dentro do futebol hoje, será que existe... Não do Flamengo, vamos falar das outras instituições. Será que dentro do futebol, dentro das instituições, existe o acompanhamento, por exemplo, da Vanessa, que está lá na equipe, na comissão? Que é basicamente o que você está falando. Eu tenho um psicólogo dentro da multidisciplinar... É isso aí. Trabalhando com o paciente. Sim. Eu prestei estágio no Marcílio Dias, na hora do round estava lá, psicólogo, enfermeiro, fisioterapeuta, médico, estava todo mundo ali focado. Mas será que existe esse atendimento, como você está citando, para o profissional? Para o cara que é o roupeiro, para o massagista? Assim, no Flamengo a gente vivenciou a perda do Denir. Será que existia um terapeuta ali focado para a equipe? As pessoas estão mais próximas dele nessa partida, já que o Denir era realmente um símbolo e uma referência dos jogos do profissional masculino? Eu acabo vendo que isso, na prática, quem acaba fazendo são os psicólogos que estão ali atuando. Por exemplo, hoje, se tem alguma questão ali até de comissão técnica, acabam que eles recorrem a mim, por exemplo, né? Não sei nas outras instituições, organizacionais, como é que funciona. O Flamengo é diferenciado. Mas acaba que o o abraça também. E uma coisa que eu falo que também é responsabilidade nossa, quando a gente fala de... Tá, a gente tá ali focado pro atleta, direcionado pro atleta. Mas, se eu tiver uma comissão técnica doente, por exemplo, isso vai refletir no meu atleta, né? Exatamente. Então, também é uma responsabilidade nossa, ali trabalhar com o treinador também, próximo ao treinador. Aí eu falo que é a psicologia do esporte do treinador, né? Onde a gente está com um foco ali voltado no atleta e para o treinador também, né? Até pensando na questão do desenvolvimento de skills de liderança, por exemplo. Então, isso também faz parte do nosso escopo de trabalho, né? Não, acho que é extremamente importante. Imagina se esse corte chega para ela. Chega, assim, é fundamental. Vanessa, falando agora do futebol feminino, o que você espera que mude nos próximos anos? Eu acho que vem muito de encontro que eu falei antes em relação ao apoio, né, de uma forma geral. Eu espero que a sociedade consiga valorizar a modalidade, né, para que a gente consiga ter uma valorização em todos os âmbitos, até que a gente consiga chegar em ter jogos em estádios grandes, lotados, com repercussão da mídia, enfim. Então, acho que é isso que eu almejo e acho que elas também, né? Eu acho que tá caminhando para isso, né? Em São Paulo a gente já vê isso, né? Outra perguntinha, vou dividir essa pergunta em duas, tá? Tá bom. Que conselho você deixaria para jovens atletas
que sonham em atuar na parte esportiva? Bom, eu tenho algumas casas até. Mas eu acho que é o que eu falo para todo mundo que está se formando em psicologia de uma forma geral, né? Que é estude, tenha um embasamento teórico, mas a gente lida com gente, né? Então, para a gente conseguir ter ali a empatia e o bom senso de entender com quem a gente está trabalhando, qual é o propósito daquele trabalho, porque senão a gente vai ser só um reprodutor, obrigada. Reprodutor do que está na literatura, né? Então, é isso. Tá, beleza. Esse foi profissional. E pro atleta? Meu filho. Já que você falou que eu tô pegando a consulta. Pro meu atleta mirim, pra essas meninas, pra esses meninos que estão começando agora no esporte, que dica você daria pra esses profissionais, pra esses futuros atletas? Cuide da sua saúde mental. Porque a parte técnica, tática, física já vai vir ali embutido nesse sonho de ser um atleta do alto rendimento, né? Mas para cuidar e olhar para a saúde mental também. Aceite e peça suporte. É isso. É entender que precisa de cuidado, né, cara? Porque muitas vezes é isso, né? O preconceito é tanto que as pessoas não querem nem dar a oportunidade de ser ajudada. Exato. Isso acontece com muitos fisioterapeutas também, que às vezes você dá a oportunidade ali pra pessoa, mas aí ela não quer ser ajudada, pô. Ela dá uma desculpa qualquer, não posso, não sei o quê, tem o aniversário do meu papagaio, enfim, dá uma desculpa aleatória e não quer ser ajudada. Também tem esse tipo de gente, né? Infelizmente. No fim, estamos chegando ao final e eu tenho que dizer uma coisa. Se eu comecei o episódio falando que eu fui pra terapia porque eu queria ter um terapeuta, porque eu não sabia o que eu queria. Bem. Depois do episódio de hoje eu descobri que eu tenho que ir pra terapia por conta do meu mini atleta. Eu vou te dar o telefone da Vanessa. Especialista do esporte, né? Tá? Tô percebendo que... Foi proposital o convite. Entendi, tô percebendo que a Vanessa vai sair com... Foi proposital. Nada nessa vida é por acaso. Foi proposital. Vanessa, pra gente encerrar, a gente faz um ping-pong estilo Maria Gabriela. Beleza. A gente pergunta, você responde... Fred normalmente deixa uma frase, tá? Mas é com uma palavra. Porque às vezes não dá, né? Primeira pergunta. Um livro que todo psicólogo deveria ler? Poder do Hábito. Muito bom esse livro. É bom demais, né? Melhor do que o outro livro dele. Bom demais. Se você pudesse dar um conselho para quem é ansioso ou ansiosa. Pode ser... Trate. Faça terapia. Por isso que eu falei isso. Por isso que eu falei que pode ser mais de uma palavra. Mas ela conseguiu responder uma palavra, trate. Faça terapia. Porque às vezes tratar vai muito assim, só na questão do medicamento, né? Sim, a pessoa acha que toma remédio e resolve tudo, né? Não que não seja importante, dependendo de alguns casos, mas a gente precisa, mais uma vez, trabalhar. Vai na causa e não no sintoma. Desculpa, era a palavra só. Não, mas tá tranquilo. Mandou bem demais, deu aula. Um erro comum que todo profissional comete que você vê? Ctrl-C, Ctrl-V. É isso, achar que tudo é a mesma coisa. Utilização da IA. Também. Gestão em uma palavra. Importantíssima. Ótimo. Se você pudesse deixar um conselho para a Vanessa recém-formada, qual seria? Vá, observe, escute, aprenda, mas siga suas convicções. Pô, sensacional. É isso. Meus amigos, recebemos aqui hoje Vanessa, uma excelente psicóloga que tenho o prazer de chamar de minha amiga. Não foi à toa que chamei ela aqui porque sabia que ia trazer informações valiosíssimas. Gostei muito porque é um assunto que eu gosto. Cada vez mais tenho estudado um pouco mais e, admiro demais o teu trabalho. Falando aqui publicamente, já te falei isso várias vezes, mas eu admiro demais o teu trabalho e esse trabalho que você está desenvolvendo ali no Flamengo é um trabalho incrível. Eu tive o prazer de estar lá falando sobre educação financeira para aquelas meninas, então, cara, foi uma experiência única que você me proporcionou e acredito que também para elas, porque foi algo realmente diferente. Então, cara, continua, seu trabalho é incrível. Você é uma pessoa fantástica e que, eu admiro demais o seu trabalho e é um prazer enorme te receber aqui e trouxe, um conteúdo de muito valor e de extrema importância pra gente. Então, muito obrigado de verdade. Bom, já que ele já falou tudo, eu vou te perguntar. Caso as pessoas queiram entrar em contato contigo, quem é lá do Rio Aquático que tá lá com o meu filho hoje, queira entrar em contato com a Vanessa, como é que eles fazem?
Pode me procurar no Instagram, Vanessa Baques, _ e lá tem o meu contato, tem meu site, enfim. Pode me pedir também no direct ou pedir pro Felipe, que a gente manda. A gente vai fazer o dever de casa, a gente vai botar na legenda tanto do Spotify quanto na legenda também do YouTube. Vanessa, ela não só trabalha na psicologia do esporte, mas ela também atende em consultório, então se você precisar de um acompanhamento psicológico, tá aqui a indicação de uma excelente profissional. É isso, então se você chegou até o final, não esquece de compartilhar esse episódio com seus amigos, seus colegas, manda pro inimigo também. Tenho certeza que aquela pessoa que você não gosta precisa ouvir o que a gente falou, porque só assim, de fato, a gente vai mudar a realidade do mercado. Deixa o seu like, compartilha, segue a gente, já ativa a sineta. Acredito que eu não tenho esquecido de pedir nada pra galera. Acho que é isso. É isso, minha gente. Obrigado um abraço, pela galera, presença e até o próximo. Valeu!